Cara, a próxima temporada de Rick and Morty chega nos próximos dias, mas enquanto nós ficamos especulando e imaginando o que pode acontecer baseado nas imagens que vimos nos trailers, nos nomes dos episódios e também nas imagens promocionais, hoje eu trago pra vocês 9 teorias malucas do portal Screen Rant que podem acontecer na 7ª temporada. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, faltam apenas alguns dias para a estreia da 7ª temporada de Rick and Morty no HBO Max, no dia 15 de outubro. E o hype para esses novos episódios está muito grande, principalmente por conta das promessas do final da 6ª temporada, em relação à caçada do Rick Prime e tudo que você já tá aí esperando junto comigo. Mas um dos maiores portais de cultura pop do mundo, o Screen Rant, trouxe 9 teorias bizarras e malucas que podem acontecer na 7ª temporada de Rick and Morty, e eu trouxe elas aqui agora para debater com vocês nesse nosso esquenta para a nova temporada. Será que alguma delas pode realmente acontecer? Antes de nós descobrirmos, eu quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí para dar aquela força aqui pro canal e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês. Se inscreve aí. Rick Prime está caçando Ricks felizes. Um dos maiores mistérios da série são as motivações do Rick Prime, já que nós sabemos que ele matou a família do C-137 e depois só voltou a ser visto, ou pelo menos uma versão dele, na 6ª temporada. De acordo com a teoria aqui do Screen Rants, foi dito que o Rick Prime provavelmente também perdeu a sua família, só que não por culpa de outro Rick, mas sim de si mesmo. Talvez um experimento que tenha dado errado, deixando-o com o coração partido. Então, partindo desse pressuposto, se o Rick Prime foi o primeiro Rick a perder a sua Diane e a sua Beth, e também a inventar a viagem interdimensional, faria sentido que ele saísse por aí procurando por uma família viva. Então a teoria diz que talvez o Rick Prime tenha encontrado a curva finita central muito antes da invenção da cidadela, percebendo assim que havia uma infinidade de universos onde a família dele ainda estava viva. E os Ricks, consequentemente, muito felizes. Então, o que pode ter começado com uma jornada de esperança, acabou se tornando algo com ódio, com uma vingança, fazendo esse Rick Prime eternamente surtado ir atrás de Ricks felizes com suas famílias e destruí-las. Você se lembra que quando a máquina do Rick sugeriu de ele ir buscar outra pessoa pássaro em outro universo, ele disse que não é tão simples assim. Que no fundo você sabe que aquela não é a pessoa que você perdeu. Então basicamente todo esse rolê que a gente acompanha pode ter se iniciado, de acordo com essa teoria, com o coração partido do Rick Prime, que acabou se tornando uma vingança contra todos os Ricks felizes. A parte do Morty deixada no jogo Roy se torna um Evil Morty. Essa teoria chegou a ser ventilada na época da 6ª temporada, né, o 2º episódio, onde a gente vê aqueles fragmentos da mente do Morty que ficaram presos, né, e divididos lá naquela máquina. Você se lembra que no final, um dos fragmentos mais importantes, aquele que teve um espírito de liderança e acabou se destacando por perceber que talvez o mundo pro lado de fora, o mundo do Rick, não seria assim tão vantajoso para o Morty, ficou no jogo, tendo o Rick pagado ainda para os caras manterem o jogo rodando, enquanto ela estava vivendo uma vida plena lá dentro. Mas, e se no auge da sua inteligência e insatisfação, esse fragmento tiver saído de lá, do jogo? Essa parte pode ter saído, recuperado a sua forma, né, aqui do lado de fora, e ter sido resgatada pela cidadela, como um daqueles Mortys lá, né? Como uma história que aconteceu com o Evil Morty. Essa teoria aqui já é um pouco estranha, porque a gente teria que estar vendo episódios em tempos diferentes, né? Do decorrer das temporadas. Seria um bagulho muito louco. Mas eu acho que faz mais sentido pensar que esses pequenos fragmentos, essa porcentagem que ficou do Morty dentro do jogo, é aquela chavinha que poderia fazer ele se tornar um Evil Morty, ou seja, se revoltar com seu avô a nível de se tornar um inimigo. Como o próprio Rick já disse lá na 1ª temporada, lembra? No episódio da Cidadela, que os Mortys podem ser um grande problema chegando nesse nível, ou seja, não foi só o Evil Morty. Kyle era o irmão da Beth.
No primeiro episódio da quinta temporada, você se lembra que o Sr. Resplendor faz referência a um antigo parceiro do Rick de aventuras chamado Kyle, mas até hoje não foi respondido quem era o tal do Kyle. Essa teoria diz que na verdade a Beth não era a única filha do casal Rick e Diane, até porque ela já era uma menininha ali grandinha, né? Então, se o Kyle na verdade era um bebê que estava no berço e talvez pode ter escapado da explosão, o Rick pode ter criado ele sozinho, né? E o levado em aventuras, mas por algum motivo também tê-lo perdido. A doutora Wong foi enviada pelo presidente para acompanhar o Rick. Essa teoria aqui já faz bastante sentido, cara, e é algo que eu acredito que pode até ser revelado aí na 7ª temporada, de acordo com o trailer que a gente viu, que a doutora Wong e o presidente vão estar em um episódio. Como a gente sabe, ficou mais claro ainda agora na 6ª temporada, o Rick passou a respeitar a Dra. Wong, porque ele viu que ela consegue basicamente entrar na mente dele ali, entender muitas coisas e fazer o seu papel de terapeuta, até mesmo com o homem mais inteligente do universo. Então faz sentido que ela seja enviada pelo presidente, que a gente sabe que é ali uma espécie de vilão do Rick. Eles mantêm uma certa cordialidade por questões políticas, mas faz sentido que o presidente tenha se preparado, né, enviando a Dra. Wong como uma certa forma não só de ficar de olho no Rick, mas também de manipulá-lo, mantê-lo na linha. Bem legal essa teoria aqui, hein? Essa próxima, mano. Rick matou a Diane Sanchez para prender o Rick Prime. Como assim? Estou falando da Diane Sanchez do universo do Rick Prime, a avó original do nosso Mortyzinho. Bom, segundo essa teoria e o que a gente sabe, o Rick em determinado momento foi para o universo do Rick Prime para ficar lá, assumir o seu papel na família e aguardar o retorno do Rick daquela dimensão. Considerando que o Rick pode ter passado décadas naquela dimensão esperando o Rick Prime voltar, ele pode ter assistido de longe a Diane criando a Beth daquele universo. E à medida que foi crescendo, o Rick percebeu o que ele tinha perdido e pode ter criado uma armadilha de partir o coração do Rick Prime. Ou não, né? Então talvez querendo fazer com que o Rick Prime sentisse a mesma dor que ele sentiu, o Rick pode ter decidido matar a Diane Sanchez daquele universo e depois se reunir ali com a Beth adulta e toda a família. Pensa, é um plano bem do mal, né? Porque assim o Rick estaria esperando o Rick Prime voltar para ver que ele tinha tomado o seu lugar no aconchego da família e ainda matado a sua esposa. Loucura, né? Morty Alto é um ativista Morty disfarçado. Você se lembra do Morty Alto, né? Que a gente vê lá na escola dos Mortys, na antiga cidadela. Também é conhecido como Rick Lento, porque ele parece ser ali bem mais lento que os próprios Mortys em relação à inteligência. Mas a gente sabe que lá na cidadela os Mortys não são mantidos no mesmo padrão dos Ricks, né? Sendo maltratados e abusados com frequência. Então a teoria aqui é que o Morty Alto é na verdade um ativista, fingindo a sua inteligência para poder trabalhar ali disfarçado e conseguir ver de dentro o que os Mortys passam, os abusos que eles passam com os Ricks. E também é possível que meio que nas entrelinhas o trabalho dele tenha dado resultado, né? Já que a cidadela acabou por eleger um Morty. Você já tinha pensado por esse lado, cara? Muito louco, essas teorias aqui trazem umas ideias bem fora da caixa. Continuando, Beth e Beth Espacial são ambas clones. Essa teoria aqui é bem doida também, cara. E diz que quando o Rick chegou naquela realidade e viu aquela Beth pequena e tudo mais, pelo trauma de ter visto a sua filha original sendo explodida com a bomba do Rick Prime, ele pode ter de início já feito um clone dela e criado o clone até os tempos que a gente acompanha hoje e mantido a Beth original no seu laboratório ou numa dimensão de bolso, como ele fez lá no ABC da Beth, até agora. Com isso, a Beth que a gente acompanha e a Space Beth seriam ambas clones, né? Que loucura, mano. Será que o Rick chegaria no nível de surto e maldade desse? O gato falante é um Rick zoando com o Jerry. Todo mundo se lembra lá do episódio do dragão na 4ª temporada, onde nós conhecemos o gato falante, que aparece no quarto do Jerry do nada, fazendo muitas coisas com ele, deixando o Jerry maluco. E claro, criou-se toda aquela expectativa e mistério sobre o que foi que eles viram na mente do gato, que fez o Rick basicamente ali pensar em se matar e deixou o Jerry totalmente fora da casinha. Mas segundo essa teoria aqui, o gato falante pode ser nada mais do que um Rick felino de uma
outra dimensão que só foi ali naquela realidade realmente para incomodar o Jerry. Isso é típico de Ricks, né? Dufus, Rick e Evil Morty são do mesmo universo. Ok, essa aqui não é uma teoria assim tão nova. Mas vamos lá, todos vocês conhecem o Dufus Rick, do episódio da Cidadela, onde nós vemos que todos os outros Ricks zoam com ele, mas na verdade ele é um ser amável e querido em que inclusive se torna um dos melhores amigos do Jerry. Nós sabemos que ele nunca se casou e por isso ele acabou sendo adotado ali pela Cidadela, que deu um Morty para ele seguir nas suas aventuras. Então a teoria é que esse Rick é o avô original do Evil Morty, que ele teve a sua memória apagada, ou seja, ele não se lembra de ter sido pai, de ter sido o avô, quando foi levado para a Cidadela. O Evil Morty então cresceu ouvindo Diane falar sobre nunca mais ver o Rick após a concepção da Beth, e então decidiu tentar rastrear o seu avô, aprendendo sobre a Cidadela e todos os outros Ricks. Então ele acabou criando um Rick robótico e o matou, para assim esperar pela Cidadela vir buscá-lo, né? Lembra que a Cidadela pegava e buscava esses Mortys que ficavam sem Ricks. Então quando ele descobre toda essa podridão, toda essa realidade sobre como os Ricks vivem, como eles exploram os Mortys na Cidadela, e também que o Dufus Rick é o seu avô, é quando ele resolve fazer todo aquele plano que nós vimos acabar no final da 5ª temporada. Lembrando que nas HQs a história é um pouco diferente, né? O Dufus Rick é da mesma realidade do Dufus Jerry, que a gente descobre que é o cara mais poderoso daquele universo. E também é um dos caras muito esperados aí para as próximas temporadas de Rick and Morty. Enfim, cara, essas eram as teorias que o portal Screen Rant trouxe e eu quis replicar aqui para vocês, pra gente debater aí, né? São bem malucas e bizarras, como eu disse antes, mas de maluco e bizarro, o universo de Rick and Morty está cheio de coisas. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. Você viu sentido em algumas dessas teorias aqui? Você acha que alguma delas pode acontecer? Qual é a sua teoria para a 7ª temporada que está chegando? Deixa aqui nos comentários para a gente debater, trocar uma ideia, falar aí dos elementos e, quem sabe, acertar alguns acontecimentos aí dessa tão esperada nova temporada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí pra dar aquela força, se inscrever aqui no canal e também se tornar membro, cara. Agora, na 7ª temporada, vai ter muita coisa legal pros membros aqui do canal, coisas exclusivas como vídeos, emojis e grupo de WhatsApp. E fica ligado que no dia 15 de outubro, o lançamento do episódio, logo depois que ele chegar no HBO Max e eu assistir, a gente começa a nossa resenha da Família Noturna na live pós-episódio. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.